Muito bem, meus prezados irmãos e diletos ouvintes, estamos mais uma vez começando o Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mib Salvarenga. Sou missionária aqui na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. O meu pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria, mais uma vez, eu saúdo. A paz do Senhor, pastor Elvis. A paz do Senhor, irmã Aureliana. Seja muito bem-vinda, minha querida, aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. A paz do Senhor para todo o campo de Deus, lá em Contagem, Igreja Pentecostal Deus das Nações da cidade de Contagem, a missionária Ângela, o presbítero Everaldo, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E a paz do Senhor para o campo aqui de Nova Serrana, Igreja Pentecostal Deus das Nações aqui de Nova Serrana. É uma igreja que está salvando vidas e ganhando almas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E eu não poderia deixar de cumprimentar o pastor Damião, a diaconisa Neide, missionária Rose, missionária Valda e claro, você que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 14 do livro de Provérbios, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Vamos ao áudio da leitura. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sejam bem-vindos ao Almoçando na Presença do Senhor. Provérbios, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultice dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor e o fim da alegria a tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme, e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, e dá-se por seguro. O que se indigna tua fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é sua riqueza, a estultice dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo é a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante.
No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Paz do Senhor, Vanusa. Seja bem-vinda ao Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Além da Vanusa, quem é mais que está aqui, gente? Me ajuda aí. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Queridos, hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 14 do livro de Provérbios. Dá uma paz do Senhor aqui a outra pessoa que está aqui juntamente com a gente, para eu poder te cumprimentar em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí você vai comentando aí para eu poder te ver. E eu ir cumprimentando você em nome de Jesus Cristo. Já cumprimentei aqui todos os irmãos lá de Contagem, aqui de Nova Serrana, mas eu gostaria de cumprimentar você também em nome de Jesus. O capítulo de número 14, ontem nós falamos sobre o 13, hoje nós vamos falar sobre o 14. Do livro de Provérbios vai falar que a sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O primeiro versículo do capítulo de número 14 do livro de Provérbios vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa e toda mulher tola destrói a sua própria casa com as suas próprias mãos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E você que está aqui conosco, aqui no Almoçando na Presença do Senhor, já pode ir colocando aqui embaixo os nomes das pessoas pelas quais você deseja oração, seu pedido de oração, e no finalzinho nós vamos estar orando, apresentando a sua causa nas mãos do Senhor. Nós falamos que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas quando ele diz essa frase, ele não está dizendo que é somente a mulher que é a obrigação dela cuidar do lar, da casa e manter o lar ali vivo em todo o tempo. Ele também estende esse mesmo dever, essa mesma obrigação também para os homens, porque numa relação a dois, os dois têm que estar comprometidos. Se for um só, normalmente é comum que essa relação ela desmorone. Então, aí Salomão está dizendo: a mulher sábia edifica a sua casa. Porém, se ela não tiver ali numa boa companhia, não tiver um bom esposo, não tiver alguém que é ali comprometido com ela, essa palavra não vai se concretizar na vida dela, porque ela pode até ser sábia quando uma pessoa está querendo destruir de todas as formas ali o seu lar. Que Deus nesse dia especial e grandioso abençoe poderosamente a nossa vida. Versículo 2 diz que o que anda na retidão e teme ao Senhor, mas desvia dos seus caminhos, o despreza. Quem desvia dos caminhos do Senhor, na verdade, ele está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque nós temos a opção de escolher o caminho certo. Nós temos a opção de ir para o lado de Cristo. Mas agora Salomão vem nos dizer que quem desvia dos caminhos do Senhor, dos caminhos retos, ele está escolhendo ali seguir a sua própria vontade, o seu próprio eu e não a Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 3 vai dizer assim para mim e para a sua vida: na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. O insensato é aquela pessoa que fala muito, fala demais, não tem controle, não tem limite a sua língua. E fala muito e não explica nada. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa pessoa que fala muito, o que ela acaba fazendo com sua vida e com os que estão em torno dela? Complicando toda a situação, colocando aí a situação grave, né? E acaba por muitas das vezes não conseguir resolver os seus próprios problemas. Versículo de número 4 vai dizer assim: não havendo bois no estábulo, ele fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância de colheita. O que Salomão, nosso amigo e irmão em Cristo, está nos dizendo aqui é que para que haja limpeza de verdade, tem que ter trabalho. A sua casa não fica limpa se você não limpar. Ou seja, para que a sua casa fique limpa, você tem que trabalhar, você tem que limpar ela. Então,
aí ele usa aí uma expressão seguinte: o estábulo até fica limpo, se não tiver bois lá, porque se coloca os bois lá, eles vão fazer um monte de sujeiras lá e vai precisar de alguém lá e limpar o estábulo. Salomão está contando que se não tiver bois ali dentro, ele fica limpo. Porém, Salomão também lembra que o boi que suja o estábulo, ele é necessário ser usado na colheita, usa a força dele para ir lá e buscar toda a colheita e trazer de volta para os celeiros. Então ele está dizendo que não há limpeza sem trabalho, que é necessário, tem uma coisa sempre vai levar a outra, e por conta de que o boi suja o estábulo, a gente não vai desfazer dele, não é verdade? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículos 5 e 6 vai dizer assim, ó: os escarnecedores buscam a sabedoria, mas não acham nenhuma sabedoria. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil, diz Salomão. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. E a sabedoria é aquilo que eu venho dizendo desde o primeiro capítulo do livro de Provérbios. É dom de Deus e só vem da parte de Deus. Não tem como receber sabedoria se você não estiver ligado, antenado no céu. É coisa que vem do alto. A sabedoria você não acha em qualquer lugar, não tem um livro para você adquirir. Ela é dom de Deus e vem somente da parte do Senhor. Amém? As pessoas que normalmente são cultas e que você olha para essas pessoas aí e consegue enxergar nessas pessoas a inteligência, muitas das vezes são pessoas que são que elas são conhecidas para mim e para você como pessoas cultas, super inteligentes, super estudadas, e você olha para essa pessoa, não tem conteúdo, não tem dentro desta pessoa sabedoria. Mas em compensação, há pessoas que nunca passaram na porta sequer de uma faculdade, mas repleta de conhecimento, de autoridade e de sabedoria. Então tem uma certa diferença, e quando Salomão estava falando que a sabedoria vinha de Deus, ele sabia exatamente o que ele estava falando, amém? Versículo 7 diz assim: desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento, diz Salomão. Como falamos ontem, no capítulo de número 13, aquele que anda com sábio se torna sábio. Salomão vai dizer hoje no capítulo 14 que aquele que anda com tolo se torna tolo. É aquela frase conhecida de todos nós: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Salomão não disse essa frase, nem tem ela na Bíblia, como eu disse ontem. Mas à luz da Bíblia nós vemos que é verdade, porque Salomão diz que quem anda com sábio se torna sábio. Ele diz que quem anda com tolo se torna tolo. Então nós temos que escolher diante de Deus bem as nossas amizades, porque as pessoas que convivem ao nosso entorno, as pessoas que nós escolhemos para andar junto, fala muito sobre nós, e tudo que essas pessoas fazem reflete na nossa imagem, amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 8 do capítulo 14 do livro de Provérbios vai dizer assim, ó: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano, diz a palavra do Senhor. O entender aqui o seu caminho, que Salomão está dizendo, é que só pode ser perfeito o caminho de quem tem a luz de Deus nele. Porque já imaginou um caminho todo cheio de pedras, cheio de obstáculos, e você ter que trilhar esse caminho no escuro? Mas quando nós temos a luz de Deus, ou a luz que é Cristo, que nos conduz pelo caminho correto, nós podemos até encontrar obstáculos em nosso caminho, como muitas das vezes a gente encontra. A gente pode até encontrar algumas pedras atrapalhando a nossa passagem, mas se há uma boa visibilidade, se há iluminação nesse caminho, pelo poder do sangue de Jesus, a gente consegue aí trilhar esse caminho em nome de Jesus Cristo. Versículo de número 9 vai dizer assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Porque os retos, meus queridos, são aqueles que reconhecem o seu pecado. Eles sabem que são pecadores, sabem que não são santos, são pecadores, reconhecem o seu pecado, mas o diferencial dessa pessoa é que reconhecem o seu pecado e confessa o seu pecado e abandona o seu pecado. Não adianta você pedir Deus perdão agora pelo erro que você cometeu e amanhã você fazer tudo de novo. Isso você não está sendo uma pessoa reta, não está sendo uma pessoa justa, está sendo um insensato.
Porque o reto, diz a palavra de Deus, que ele reconhece o seu pecado, reconhece que errou, confessa a Deus os seus pecados e abandona toda a prática de erro e de pecado. Isso é uma pessoa comprometida com Deus. Isso é uma pessoa que quer um dia ir morar no céu. Isso sim é uma pessoa que quer verdadeiramente conserto e perdão. Oi, Gardênia, missionária Gardênia, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Aqui Salomão está falando sobre os sentimentos internos, sobre a nossa intimidade, sobre a dor que muitas das vezes a gente enfrenta ou que temos no nosso coração. Versículo de número 11, ele diz assim, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda do justo ou dos retos florescerá, diz a palavra do Senhor. Porque a casa que você olha às vezes lá da rua, ela pode até ser bonita, ser atraente, ser elegante, mas se essa casa não estiver, como diz a palavra, firmada, edificada na rocha, quando vier os vendavais, quando vier a tempestade, ela vai desmoronar. A Bíblia diz que a casa do justo, ela permanece de pé porque está firmada na rocha. Se está firmada na rocha, querido, ela não vai sair do lugar, ela vai aguentar ali, porque a rocha é algo sólido. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Bíblia até nos conta uma história aí de pessoas que construíram sua casa na areia e que construíram sua casa na rocha. E a diferença entre o terreno que você escolhe para construir, para edificar a sua casa, e tudo aquilo que é edificado sobre a luz de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo, não cai. Mas se está na areia, as águas, a chuva, a tempestade vem e leva fácil e acaba fácil com tudo isso aí. Versículo de número 12 diz assim, versículo 12 do capítulo de número 14 do livro de Provérbios, vai dizer assim, oi Rose, a paz querida, Deus abençoe a sua vida, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O capítulo de número 14, versículo 12, vai dizer assim, há um caminho em que o homem, que aos olhos dos homens parece ser direito, porém nesse caminho ele encontrará a morte. O que Salomão está nos dizendo aqui com toda a sabedoria que Deus deu para ele é que as aparências enganam. O que Salomão está nos contando aqui é que às vezes a gente olha para alguma coisa ou para alguma pessoa e parece que é, mas não é. O que Salomão está nos dizendo que nós temos que fazer uma análise melhor da situação e das coisas. Existem pessoas que falam que viu, mas na verdade não viram. O que ela fez foi confundir toda a situação e toda a história, e muitas das vezes com essa história de achismo acabam complicando a vida de pessoas, entristecendo pessoas por conta de que dizem que viu e não viu. Quer ver um exemplo bom para você entender que aí dentro da palavra de Deus, lembra de Ana, mulher de Deus, mulher de oração? A Bíblia que fala que ela era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração. Ana era estéril, aqui rapidinho, só para você entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que ela subiu juntamente com seu marido, a outra que o marido tinha arrumado, já tinha tido lá uns 10 filhos, e ela sofria porque ela não tinha filho. A Bíblia diz que um dia ela chega diante do altar do Senhor, e ali ela começa a chorar na presença de Deus, e ela começa a pedir a Deus ali desesperadamente um filho, e ela estava ali tão ligada no trono da graça de Deus, que ela só balbuciava algumas palavrinhas, e ali de lá olhando, ele estava olhando e ali ele estava entendendo essa mulher. Hoje é comemoração, ela deve ter bebido tanto que olha pra você ver como que ela tá babando ali perto do altar, que coisa horrorosa que essa mulher tá fazendo, e chega perto dela e fala assim com ela assim, olha, que a parte de você este vinho, você tá bebendo demais, mulher, como você fica dessa situação? E ela ali humildemente levanta diante dele e fala, não Senhor, a tua serva não bebeu nenhum tipo de vinho, nem bebida alcoólica nenhum tipo de bebida forte. O que eu estou aqui fazendo é contar para meu Deus a dor que tem dentro do meu coração. Ele estava de longe ali reparando o que Ana estava passando ali, o que Ana estava fazendo, e no entendimento dele, ela estava tonta, ela estava alcoolizada, e era por isso que ela estava chorando e babando na beira do altar daquela maneira. Muitas das vezes as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida, e não entendem nada de nada, e começam a nos julgar, a falar coisas da gente que eles acham que viram,
mas que não viram. Na verdade, meu querido, o que eu venho da parte de Deus te dizer é que a minha responsabilidade é a sua, é sobre aquilo que a gente fala de verdade, sobre aquilo que a gente é de verdade, não aquilo que as pessoas acham que a gente falou, ou que acha que viram a nosso respeito. Tem esse negócio de achismo dentro do povo de Deus, não. Ou você viu, ou você não viu. Se há dúvida, cale-se em nome de Jesus. Porque esse negócio de achar e não ter certeza tem destruído vidas. E não foi diferente na Bíblia Sagrada, porque Eli também achou que Ana estava tonta. E ela não estava. Ela estava diante da presença do Senhor. Tanto é que ela foi atendida por ele, em nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui rapidinho, porque eu empolgo tanto aqui, aí o tempo passa e eu nem vejo. Versículo número 13, do capítulo de número 14, do livro de Provérbios, diz assim: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Normal. Acabou a alegria, vem a tristeza. Não tem o meio termo. Fala sobre as questões de sentimento, aqueles sentimentos que estão profundos e ocultos dentro da gente. Versículo 14 diz assim: o que no seu coração comete deslize, se enfada de seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Não precisa nem de explicação. Aqui o Senhor está dizendo aquela palavra que nós sempre falamos aqui, que aquele que planta boa semente tem uma colheita boa, vai receber boas coisas. Então vamos simplificar esse negócio. O Senhor está dizendo através de sua palavra que aquele que planta bondade, colhe bondade. O que planta maldade, colhe maldade. Não tem como eu plantar um arroz e colher um feijão. Se eu quero colher coisas diferentes, eu tenho que mudar o nível das minhas sementes, não é verdade? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 15 até o versículo de número 17 vai dizer assim, ó, vai falar para nós, para que nós venhamos nos encher de cautela, vindo de Deus e do poder de Deus, do Espírito Santo, melhorar o nosso plantio, a qualidade das sementes que nós enviamos para a terra, para recebermos de Deus aquilo que nós plantamos. É aquilo que nós estamos falando. Plante boas coisas e colherá boas coisas. Louvados e engrandecidos seja para todos sempre o nome do Senhor. Versículo 18 e 19 vai dizer assim: os maus se inclinam diante dos bons, e os ímpios adiante das portas dos justos. As pessoas que são más e que, às vezes, na maioria das vezes, elas parecem ser pessoas fortes, né? Quando a pessoa é ruim, assim, uma pessoa maldosa, a gente olha para aquela pessoa, às vezes dá até um certo temor, porque essa pessoa parece ser forte, parece ser uma pessoa implacável. Mas o Senhor vai dizer pra gente, na sua palavra, que essa força que vem do ímpio, que vem do maldoso, do perverso, ela é uma força temporária, não é uma força que tem sustentação e que tem base, mas aquele que está firmado no Senhor, a sua força é a força de Cristo, e a durabilidade dela é enquanto você estiver na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Geraldo, a paz, querido, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Versículo 20 e versículo 21 do capítulo 14 do livro de Provérbios vai dizer assim, ó: o pobre é odiado até mesmo pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Os que desprezam seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, diz a palavra do Senhor. As pessoas que na maioria das vezes fazem mal àquelas pessoas que se aproximam delas, na maioria das vezes essas que Salomão está citando aqui, são pessoas que só se aproximam das pessoas com segundas intenções. Tipo assim, vai fazer uma coisa boa porque quer outra coisa em troca. Não tem aquele amor, aquela coisa assim de fazer uma bondade simplesmente por fazer, ou simplesmente porque este também é um filho de Deus. Não, eu vou fazer isso para fulano, vou fazer isso para Beltrano. Por quê? Porque amanhã ou depois eu posso precisar que ele faça isso ou aquilo por mim. Então, tipo assim, eles ficam fazendo tipo uma moeda de troca. Não existe a bondade verdadeira e genuína, não existe mais a benevolência de forma alguma. Todas as pessoas, a maioria das pessoas, que eu acredito em nome de Jesus, que ainda existe gente que presta nessa terra, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A maioria das pessoas, quando se aproxima de alguém, quando faz alguma bondade, está querendo receber algo superior ao que ele fez em troca.
Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. 22 e 23 do capítulo 14 do livro de Provérbios vai dizer assim: porventura não erra aqueles que praticam o mal? Mas a benevolência e a fidelidade haverá para todos aqueles que praticam o bem, diz o Senhor. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só nas palavras leva à pobreza. Oi, Adriana, paz, querida. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda ao Almoçando na Presença do Senhor. Aqui o Senhor está dizendo, através da vida de Salomão, que ninguém constrói uma casa sem planta. Para a gente construir uma casa, a gente precisa de uma planta. O que Deus está nos dizendo através disso aí? Que todas as coisas que eu quero para a minha vida, que você quer para a sua vida, tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente vai colocar nas mãos do Senhor primeiro. E tem que ter todo um planejamento. Você não faz as coisas sem planejar. É isso que Salomão está dizendo. Você tem que planejar a sua vida. Você tem que colocar tudo aí na ponta do lápis. Colocar aí os seus planejamentos, arquitetar tudo, ver se vai dar certo, se o dinheiro cobre, se a condição dá, se a situação dá, se você consegue verdadeiramente. Se não conseguir, não é para desistir. Nós temos um Deus forte e poderoso na nossa vida, mas a gente tem que continuar fazendo um outro plano para ir cobrindo aí as falhas, as lacunas, até que chegue a um projeto perfeito em nome de Jesus. Então, a ordem é: faça tudo o que você tenha que fazer, realize os seus sonhos em nome de Jesus, mas tenha planejamento. Isso é uma das partes da sabedoria vinda de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui, 26 e 27, vai dizer assim pra gente, ó. O versículo 26 e o versículo 27 do livro de Provérbios, no capítulo 14, vai dizer assim, ó. Vai falar sobre o temor do Senhor, vai falar que quem tem o temor do Senhor tem uma firme confiança, aleluia, e que o temor do Senhor é refúgio, refrigério para os seus filhos ou para os nossos filhos. É disso que se trata essa parte aí. E a vida de quem teme ao Senhor, aleluia, a vida de quem tem o temor do Senhor, aleluia, descansa segura no refúgio do Senhor, que é dado pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 28 e 29 diz assim, ó, vai falar acerca da multidão do povo que dá glórias ao nome do Rei. Versículo 30 fala sobre o sentimento sadio. Diz que o sentimento sadio traz vida para o corpo, mas vai contar que a inveja, ela apodrece os ossos. Olha que coisa sinistra. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Olha, o que Salomão está nos dizendo aqui no versículo de número 30 é que quando eu tenho sentimentos saudáveis, sentimentos sadios, eu, você, nós temos esse tipo de sentimento, nós trazemos vida para o nosso corpo físico. Mas ele vai nos contar no mesmo versículo que a inveja, ela é tão poderosa do lado do mal que ela apodrece até os ossos, ou corrói os ossos em algumas traduções. Existem pessoas que elas fingem que são seus amigos, mas na verdade ela não consegue se alegrar com as suas alegrias. Elas não conseguem sentir bem quando você prospera na vida. A pessoa consegue manifestar a inveja de uma forma tão grotesca que você consegue perceber a quilômetros de distância. Que o sangue de Jesus nos proteja de tais pessoas que dizem ser nossos amigos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 31 diz que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado tem honra. A Bíblia diz que Deus é justiça e que Deus abomina a injustiça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 32, a Bíblia diz que por sua malícia o perverso, tá no 32, será lançado fora. O perverso, por conta de sua malícia, será lançado fora, será isolado, será extinto para lá. Mas o justo até na morte se mantém confiante, diz o Senhor. Versículo 33 diz que o coração do prudente é cheio da sabedoria para ver o conhecimento, mas o tolo é transparente, de uma forma que você consegue ver o que tem dentro. Ou seja, ele até planeja, arquiteta as coisas, mas você consegue entender que os sentimentos dele não são tão verdadeiros, porque ele é tolo e ele deixa transparecer o que ele está planejando. Amém? 34 diz que a justiça exalta o povo e o pecado envergonha as nações. Quanto
quanto mais uma nação, quanto mais um país, ele peca, comete erros diante de Deus, mais ele sofre, mais ele chora, porque o pecado, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, o pecado afasta o homem de Deus. Eu podia citar aqui N exemplos, mas eu vou deixar para você puxar pela sua memória, eu sei que você se lembra de vários casos onde Deus se afastou da população por conta do pecado. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, que o pecado afasta o homem de Deus. E que quanto mais uma nação peca, mais ela sofre, mais ela chora. Se estamos sofrendo, se não estamos felizes com a situação do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, o que nós devemos fazer é voltar o nosso coração a Deus. E assim como Deus falava para Israel, fazer a mesma coisa. Voltar o nosso coração a Deus e implorar de Deus seu perdão, a sua misericórdia. E eu tenho certeza que Deus vem com graça, com soberania e com justiça. E vai vir com solução para todo o povo da terra que está sofrendo, que volte seu coração para Ele. Mas tenha na sua mente, na sua cabeça, quanto mais o povo peca, mais o povo sofre, porque o pecado afasta o homem de Deus, afasta a minha vida de Deus, afasta a sua vida de Deus. E quem eu sou sem Deus? Quem você é sem Deus? Deus, a gente sabe que permanece sendo Deus, grandioso, precioso, longânimo e misericordioso, e o Deus que todo poder e autoridade está em suas mãos. Mas eu e você, quando nós nos afastamos de Deus, a gente tem muito a perder. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Conclusão aqui do 35, o último versículo do capítulo 14. Eu tive que dar uma corridinha assim bem básica, assim, porque o capítulo é muito grande. Se a gente for falar direitinho, tudinho que tá ali, não dá tempo, né? Mas aí 35 diz assim, ó: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. O sucesso e o fracasso de uma pessoa, o sucesso e o fracasso meu ou seu, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, vai depender muito de quem nós somos de verdade, de como eu sou, de como eu ajo, e o mesmo vale para você. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de compreensão, de entender umas às outras. E isso tem gerado contenda e conflito, tanto no meio de amizade, quanto no meio dos matrimônios. Para que nossos relacionamentos, tanto de amizade quanto de casamento, dê certo, a gente tem que ver de verdade quem somos. A gente tem que entender também o outro lado da outra pessoa. Existem dias que eu e você estamos tristes. E se nós temos do nosso lado uma pessoa que nos compreende, às vezes essa pessoa até te consola, te conforta. Mas existem pessoas, ou talvez nós mesmos, que quando tem algum tipo de obstáculo, algum tipo de tristeza, a pessoa faz a piorar a situação, ao invés de ajudar o amigo ou o cônjuge que está ali precisando de ajuda. Que Deus, nesse dia especial e grandioso, que já começou essa live hoje, esse almoçando na presença do Senhor, com o versículo 1 do capítulo 14 do livro de Provérbios, onde dizia que a mulher sábia edifica a casa, ao passo que a tola destrói a casa. Que Deus possa nos dar essa sabedoria vinda do alto, plantar essa sabedoria dentro do nosso coração, e que nós possamos ter essa sabedoria que Salomão fala, aleluia, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que nós possamos verdadeiramente edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, as nossas amizades, em nome de Jesus. O exemplo disso tudo que eu acabei de dizer é aquele que nós já falamos no meio do capítulo 14, que é aquele que diz assim, ó, que tudo quanto a gente planta, a gente colhe. Se eu quero ter um casamento saudável e feliz, eu tenho que ser essa pessoa no meu relacionamento. Se eu quero ter boas amizades, eu tenho que ser essa boa amiga. Não é ser uma pessoa que deixa a desejar em todas as áreas de nossas vidas e querer que as outras pessoas que são humanas como nós façam ali a mesma coisa. Isso não vai funcionar. Porque nós sabemos que tudo quanto plantamos, diz a palavra de Deus, que a gente vai colher. Uma hora, meu querido, a conta chega. E na maioria das vezes é difícil. Às vezes é igual eu sempre disse aqui, que está no livro de Provérbios, que as pessoas, que o insensato,
que o ímpio, ele pisa nas pessoas para subir, para se promover. Mas que o Senhor não vai deixar ele lá em cima o tempo inteiro. Uma hora essa escada que não é sólida, que não suporta peso algum, ela vai desmoronar e ele vai cair lá de cima e vai passar vergonha. Então Deus, neste dia especial e grandioso, o que nós devemos buscar da parte do Senhor é que Ele nos dê a sabedoria vinda do alto, a sabedoria vinda de Deus, do Espírito Santo, e que conforte as nossas vidas e que nos ensine a viver direito, conforme Deus quer na sociedade, no meio das nossas amizades, nos nossos relacionamentos, e que Deus nos dê paz, alegria e felicidade. Acredito que você já colocou aqui embaixo o seu nome, o nome de quem você deseja a oração. Nós vamos estar orando agora e eu tenho certeza que Deus é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Coloque seu nome aí para oração, o nome da pessoa que você deseja oração, e Deus vai atender o seu pedido em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada pela sua vida, nem pela minha. Mas Ele pode e nós cremos nele, confiamos nele com todas as forças do nosso coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Entregamos as nossas vidas diante do trono da Tua graça, diante da Tua presença. Eu coloco, Jesus, nas Tuas mãos essa pessoa, essa mulher, este homem que ora comigo agora. Independentemente do horário que essa pessoa vai assistir esta live, entra na vida, no coração, na mente, no lar, Senhor, na situação, no problema, na saúde agora. Pelo poder que há no Teu sangue. Abençoa de uma forma especial e grandiosa, conforme o Senhor tem costume de agir. Ó Deus, repreende agora toda dor, toda angústia, toda mágoa, toda lágrima que esta mulher tem derramado nesses últimos dias, toda tristeza, todo falatório, Senhor, que tem entristecido a vida dela. Em nome de Jesus agora eu peço ao Senhor, eu te suplico, eu te imploro, Deus, que o Senhor entre com a Tua paz, com o Teu refrigério, com a solução na vida dela agora, pelo poder do Teu sangue. Meu Deus, entra na casa, no lar, na família, na saúde, nas finanças agora. Deus, em nome de Jesus eu te peço, coloca paz dentro deste lar, traga solução, traga a Tua bênção, traga o Teu milagre. Que esta vida, a partir de agora, possa ser repleta da Tua sabedoria, daquela sabedoria que vem do alto, desta mesma sabedoria que Salomão nos fala. Nós cremos no Teu poder e na unção do Teu Santo Espírito. Passe agora, Senhor, pelos comentários, cada nome que foi apresentado ao Senhor para a oração, cada pedido de oração individualmente falando. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha olhar para dentro desta pessoa, para dentro desta vida, para dentro deste coração e realizar um verdadeiro milagre pelo poder do Teu sangue em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua bênção em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por estes momentos maravilhosos pelos quais o Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua presença. Amém e amém. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meus queridos, eu vou ficando por aqui, vou encerrando aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor, mas nós estaremos de volta na sexta-feira para a honra e a glória do nome santo do Altíssimo, e eu, é claro, fico aqui esperando por você. Que Deus em Cristo Jesus a sua vida, o seu lar, a sua casa, e que tudo quanto você fizer no dia de hoje prospere e dê certo em nome de Jesus. Tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, povo de Deus. Volto na sexta, estou esperando por você. Tchau, tchau.